Oi pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos hoje na nossa aula de redação corrigir aquela atividade em que eu pedi para vocês encontrarem 7 erros numa redação do Enem. Mas antes eu queria conversar uma coisa com vocês. Eu quero dizer que eu valorizo demais o empenho de cada um de tentar resolver as atividades, né, de tentar entender o conteúdo. Então, quando eu passei essa atividade, era para verificar as dificuldades que vocês têm para poder trabalhar melhor a disciplina de redação. Alguns alunos passaram mensagens para mim dizendo: professora, eu olhei o dia inteiro e não encontrei nenhum erro nessa redação. Outros encontraram 2, 3 erros. Gente, isso para mim foi uma satisfação, porque eu vi que a pessoa se empenhou em tentar resolver. Então, eu pude ver quais são as dificuldades. Já quem foi para a internet para encontrar o texto inteiro e acertar tudo, quer dizer, aí não tentou desenvolver a sua habilidade de percepção, de encontrar os erros. É melhor eu dizer que não consegui resolver, professora, me ajude, eu não consegui encontrar, porque isso vai ajudar a gente a entender quais são as dificuldades de vocês. Então, eu quero dizer que eu não espero que vocês, quando passam a atividade, que vocês acertem tudo. Não é isso, não é uma atividade para nota, vocês não têm a obrigação de acertar tudo, mas é bom a gente conhecer a sua capacidade e quais são as suas dificuldades. Então, eu quero pedir que vocês não tentem encontrar as respostas prontas, mas que tentem realmente resolver, desenvolver a sua capacidade de percepção, de compreensão, né? E a gente percebendo as dificuldades por exemplo, eu vi que nessa redação muitos alunos colocaram palavras que eles não tinham o hábito de verem sendo usadas nos textos, colocaram como erros. Então, eu já sei o que eu vou trabalhar, já sei que os alunos têm uma dificuldade com os conectivos mais diferentes. Então, era para dizer isso para vocês, que eu valorizo a sua tentativa, o seu esforço em resolver qualquer atividade, tá? Vamos então fazer essa correção. Bom, gente, analisar redações que foram produzidas no Enem é uma das metodologias que a gente usa muito durante o ano. Essa redação que eu escolhi, do estudante André, da Bahia, ela é estruturada em 4 parágrafos, que é o básico, né? Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E eu modifiquei essa redação colocando 7 erros com relação à competência 1. A redação do Enem vale nota 1000 e ela se divide em 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. A competência 1 é com relação à escrita e vai envolver acentuação, ortografia, concordância, né? Crase. E os erros que eu coloquei nesta redação foram alguns dos mais cometidos pelos estudantes. Também eu retirei uma palavra desse texto para verificar se alguém ia simplesmente encontrar na internet esses erros, né? Então, deu para saber quem fez sozinho e quem foi na internet e encontrou o texto desse estudante, né? Por isso que eu sei exatamente quem tentou resolver essa atividade. Então, vamos lá à correção. No primeiro parágrafo, nós não temos nenhum erro de ortografia. Eu sei que alguns colocaram Apple como sendo um erro, mas essa palavra está aqui entre aspas, está escrita em inglês, porque é a forma como se escreve mesmo o nome da empresa. Nós não temos esse nome traduzido para o português, então não há erro aqui nessa palavra, nem no nome de um dos fundadores, né, que é o Steve Jobs, né? Não tem erro nessa escrita porque é a forma própria, não tem uma tradução assim usada no Brasil para esses nomes. No primeiro parágrafo eu não coloquei nenhum, não modifiquei essa redação em nada. As modificações são a partir do segundo parágrafo. Dos 2 parágrafos de desenvolvimento, né, o segundo e o terceiro. Aqui nós temos, nesse segundo parágrafo, nessa frase, no segundo período. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem
Então, aqui nós temos o verbo ter, gente, que é um dos erros. Por quê? Porque o verbo ter está acentuado. E o verbo ter no singular é sem acento. Agora, se a frase fosse os indivíduos, então o verbo seria acentuado. O verbo ter representa um dos maiores erros dentro da redação dos estudantes. O emprego do tem com ou sem acento. Tem com acento é para o plural. Então, se fosse eles têm, os indivíduos têm, os cidadãos têm, seria acentuado. Então, esse aqui é um dos erros. Outro erro neste parágrafo é com relação à palavra imprescindível. Faz imprescindível. Esse imprescindível apresenta um erro de ortografia, porque é uma palavra que se escreve com SC. Imprescindível se escreve com SC. Se você vai usar na sua redação uma palavra que você aprendeu, uma palavra mais difícil, você tem que escrevê-la corretamente, porque não adianta você aprender um vocabulário para parecer uma linguagem mais formal na sua redação e essa palavra está escrita errada. Né? Então, aqui a palavra imprescindível, que quer dizer essencial, ela tem SC. É um segundo erro aqui desse parágrafo. No parágrafo seguinte, muita gente colocou como essa palavra outro sim, que ele é um conectivo, como se ele fosse um erro. Gente, esse conectivo existe, ele se escreve assim mesmo, né? Ele serve para acrescentar, tem o sentido de adicionar. Ele foi usado aqui no início do parágrafo porque serve como um elemento de ligação. Nós vamos trabalhar os conectivos e ele está absolutamente correto, tá? Não tem erro nele. Faz outro sim, é válido ressaltar que conforme Immanuel Kant, né? O princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal. De maneira análoga, a violação da privacidade pelo acesso aos dados virtuais sem a permissão das pessoas vai de encontro à ética kantiana, dado que se todos os cidadãos se metessem na vida alheia, essa frase, gente, se meter na vida alheia, é uma linguagem muito coloquial, muito informal do nosso dia a dia. Eu modifiquei, o aluno não colocou essa linguagem aqui, informal desse jeito, dado que todos os cidadãos se metessem na vida alheia. Então, aqui não existe essa frase na redação original, porque ela é uma frase que usa uma expressão coloquial do dia a dia, informal, certo? Então, essa expressão está errada. Por quê? Porque ela representa uma linguagem coloquial, uma linguagem do nosso dia a dia. É um outro erro aqui desse parágrafo. Muitos alunos colocaram por conseguinte como se fosse erro. Também é outro conectivo. Aí já me ajudou a ver que vocês precisam conhecer os conectivos, porque uma das coisas que são mais observadas na redação do Enem é o uso bem variado de conectivos, de elementos de ligação. Então, quanto mais elementos você conhecer para variar na sua redação, melhor. Esse é um conectivo que existe, não está escrito errado, né? Então, nesses parágrafos aqui, nós tivemos 3 erros em relação ao verbo ter, palavra imprescindível e essa linguagem coloquial, né? Vamos aqui ao parágrafo de conclusão. Em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, afim, esse afim, gente, está escrito errado. Também é um conectivo, certo? Que indica finalidade. Esse A tem que ser separado. Essa palavra afim, ela existe. Significa coisas semelhantes, né? Interesses afins são interesses semelhantes. Esse afim, quando significa para que você faz alguma coisa, a fim de que, tem que ser esse A separado. É um dos grandes erros também dos estudantes, né? A fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar autorização para o uso dessas informações, por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Ademais, compete ao cidadão ficar atento a essa questão, de modo a cobrar e pressionar essas empresas. Enfim, a partir, esse A, gente, é um erro de crase, né? Porque não se usa crase antes de verbo, é uma das regras básicas da crase. Então, se você não conseguiu encontrar esse erro, eu também pude detectar que você tem dificuldade com o conteúdo de crase, porque essa é uma
Regra básica, não usar crase antes de verbo. E partir é um verbo, né? Então, esse é um erro clássico de crase. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Gente, moverão. Se eu quero indicar futuro, a terminação aqui tem que ser com a, o, tio. Ou seja, aqui esse verbo foi usado no tempo passado, moveram. Para o futuro, tenho que usar a terminação AOTIL, né? E o aluno colocou dessa forma, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Eu teria deixado apenas moverão o mundo, né? Porque se vai mover o mundo, não precisaria colocar para frente. Mas tudo bem. Então, foram esses os erros que eu modifiquei na redação do aluno André apenas para verificar os conhecimentos de vocês quanto aos conectivos, quanto a alguns conteúdos da parte de gramática. Mas não se preocupem que a gente vai ter muito a aprender durante o ano.